Boa tarde, boa noite. Vamos aqui apresentar o segundo trabalho. O trabalho continua o mesmo. O professor apenas pediu para mudar a forma que salvamos a indexação. No primeiro trabalho era usado árvore AVL, agora a gente vai utilizar a tabela hash. Então eu vou usar o mesmo projeto, só apenas readaptei ele. Bom, vou mostrar agora o sistema funcionando. Como o sistema continua o mesmo, eu vou mostrar bem rapidamente, bem por cima, para poder explicar melhor os códigos. Aqui a gente tem o menu para escolher a estrutura. Ele já inicia com os 10.000, mas não mostra mais aqui como mostrava antes. No cliente, posso listar aqui todos os registros, são 10.000, então tem muito registro. Um problema que a gente estava tendo era na quantidade de registros, ele não estava mostrando quando apagava. Então eu tenho uma quantidade aqui de 10.000, eu vou apagar o registro, vou apagar esse daqui. Remover registro esse. Ele é removido, deixa eu ter a quantidade aqui. Certinho, batendo. Como essa segunda opção era aquela que mostrava os registros relacionados ao dispositivo, eu tive um problema para implementar nessa, porque quando eu estava fazendo a função da tabela hash, estava com um tempo linear, então não valia a pena, estava perdendo a eficiência da tabela, não fazia sentido, estava perdendo o sentido da hash. E como não era algo que era requisito do trabalho, era só algo por fora que eu tinha adicionado, por motivo de tempo eu resolvi tirar. Vamos voltar aqui, eu vou entrar com o meu controlador, faz 98. A gente vê um registro, funciona normal, que nem daquele outro jeito. Altera o registro, vamos alterar o mesmo. A gente vai lá ver que a gente tem os outros 10.000 de novo, registros. E os métodos de trabalho, que são os métodos que tem lá no PDF. Primeiro a gente envia 10 cadastros, 10 registros. E depois lista. A gente listou todos aqui, são 10.000. A gente altera os 10 registros. 10, 709, 45, 31, 63. 10, 709, 40, 46, 76. Depois de alterar, a gente vai remover 50. A gente removeu, como a gente tinha 10.000, a gente cadastrou 10.010. E como removeu 50, 9.960. E aqui são todos os registros que ficaram. E depois disso a gente faz 10 consultas por pessoas diferentes. Aqui eu acho todas as consultas, duas delas tem que dar inválidas, então tá aqui. E é basicamente isso. Agora, antes vamos pro log. Aqui está o log do registro. Tem as informações do hash, as informações do hash do registro do dispositivo. Aqui já provei a tabela bem grande, teve 11 colisões, 4.311 colisões, 11 redimensionamentos. E esse fator de carga. Por algum motivo, a do dispositivo ele não aumenta, não incrementa. Bom, era para ter mais dispositivos aqui, por isso que não dá colisão nem redimensionamento. Talvez seja porque eu defini o tamanho da tabela certo ou a minha implementação, não sei, mas tem esse problema no trabalho. As principais alterações que eu fiz foi criar um servidor hash proxy, para diferenciar a estrutura de dado. Eu tive que mudar também minha lista encadeada, porque quando eu estava removendo, o método estava errado, porque quando eu removia, ele estava removendo e atribuindo o cabeçote para o próximo. Então, se eu removesse algum dado no meio ou no final da lista, o cabeçote ia para um valor nulo. Então, ele tanto não removia mais quanto não listava. Então, eu tive que alterar meu remover para isso. Minha tabela hash, eu fiz ela genérica para
não fazer uma para o registro e outra para o dispositivo, eu deixei ela genérica, uma para comportar os dois. Temos nosso valor de M e N, o M total da tabela, o atual. Tamanho base eu deixei 7, aqui a tabela. Redimensionamentos, colisões. Eu fiz ela por hash duplo para o tratamento de colisões, baseada nos slides do professor. Hash duplo e dimensionamento para examinar carga, assim como nos slides do professor. A diferença é que na questão do redimensionamento eu fiz duas funções, uma é primo e uma próxima primo, para que o valor de M sempre seja primo e quando chegar aqui não possa dar uma divisão por zero ou o valor ser zero, então ele sempre vai ser primo. No meu servidor, o servidor proxy, pelo próprio padrão de projeto, ele apenas implementa o servidor principal e ele que escreve o registro do log. No meu servidor hash, a gente tem nosso banco de dados e nossos dois indexadores, tanto de registro quanto de dispositivos. Então, essas infos reg e getcarga, infodisk são as informações da tabela hash dos registradores e dos dispositivos que eu tive que passar aqui para poder pegar elas no servidor hash proxy para poder usar para informar para o log. Então, eu tive que passar aqui. E aqui dentro do meu principal eu mudei basicamente a estrutura só. Toda a funcionalidade eu encapsulei numa função, no método, assim como na VL, tem a VL hash, que ele chama todos os casos que abre o menu do cliente e aqui ele vai para o microcontrolador. E aqui são os métodos de trabalho passados e cadastrar os 10. Eu passo os 10 baseado nessa range aqui, que aqui eu garanto que não vai haver registros existentes, ele não vai cadastrar registro existente, vai jogar algum render existente. Então aqui eu cadastro os 10 e depois listo, como pede. Aqui eu altero os 10 que eu cadastrei e depois listo. E aqui eu removo os 50. Eu instancio primeiro os 5 clientes diferentes e eu faço com que o primeiro cliente, o cliente 0, ele remova os 10 que eu cadastrei aqui, esses 10 inicialmente, e os próximos clientes vão remover 10 que já existiam no banco de dados, aqueles 10 mil iniciados inicialmente. Cada cliente vai remover 10, no total dá 40, somando todos 50 registros. E aqui a minha consulta, eu consulto 10 aleatórios nesse índice aqui, nesse random. E aqui, como tem que ser 2 inválidos, eu coloquei 2 valores que eu sei que não vai estar no meu